A Igreja do Evangelho Quadrangular tem levado Jesus por meio do evangelismo e da ação social. Paz, eu sou Karen. Olá, paz, eu sou Anderson. Eu sou o missionário Jairo e aqui está a minha família. Eu sou a missionária Emanuele. Davi e João Vitor. Nós estamos com missionários aqui no país de Moçambique já há 9 anos. A paz seja convosco. Sou o pastor Roberto. Aqui está minha esposa, a missionária Sheila. E aqui está a nossa filha Cristal. Nós somos os missionários Giovanni e Ana Paula. Juntamente com os nossos filhos, servimos no Brasil, em Roraima, entre os povos indígenas há 20 anos. Somos missionários aqui no Uruguai. E essa é uma iniciativa da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Nós somos missões. Esta missão é uma iniciativa da Igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil. Nós somos missionários em Guiné-Bissau, na África, há 6 anos. E esta missão é uma iniciativa da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Olá, meus queridos amigos, irmãos, paz seja convosco. Eu sou a missionária Branca, já estou no Timor-Leste há 19 anos. E esta é minha querida filha Ana Paula. Continue contribuindo. Nós somos missões. A Igreja do Evangelho Quadrangular é desbravadora no evangelismo internacional. Mais de 60 países alcançados através do evangelismo quadrangular brasileiro. Lugares impróprios, povos escondidos, mas ali está a bandeira da Igreja do Evangelho Quadrangular. Continue contribuindo, porque Quadrangular nasceu para amar. Amém. Deus abençoe a sua vida. Como a nossa fundadora um dia disse, o sol não se porá sobre a bandeira da Igreja do Evangelho Quadrangular. O mundo está carente. O que nos falta são atitudes verdadeiras. E a verdade se encontra em atitudes baseadas no amor. Pois o amor é a raiz do cuidar e do servir. Se amar é uma decisão, então você está a um passo de levar o cuidado a quem precisa e servir a quem necessita. Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja que nasceu para amar. Você que trouxe a sua oferta da campanha Doe, a sua oferta de alimento, também nós vamos consagrar agora, em nome de Jesus, amém? Deus eterno e soberano, consagramos a Ti cada dízimo, cada oferta em nome de Jesus. Nós sabemos, ó Pai, que um culto completo é um culto com oferta, é um culto com dízimo. Então que o Senhor abençoe a vida de cada um que está, chamado, devolvendo o dízimo, entregando a oferta, chamado, na tua casa para manutenção da tua obra. Que o Senhor continue a prosperar a vida de cada um, os celeiros de cada um, em nome de Jesus. Por isso nós consagramos ao Senhor cada dízimo e oferta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O diaconato vai passar recolhendo e os pastores ungindo. Amém? Pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não moverei enquanto o Senhor. Eu não moverei enquanto o Senhor não vir em mim. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração. Aleluia. Então vamos compartilhar a palavra do Senhor. Você que pode, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Pegue a sua Bíblia, vamos abrir ela em Apocalipse, no capítulo 5.
a partir do verso 1, amém? Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Eu, João, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Esse livro estava selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, cada um deles com uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém. O Senhor, Ele morreu e ressuscitou. Ele nos comprou para que nós pudéssemos ser sacerdotes, pudéssemos fazer parte de um reino e reinar com Ele, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos pela Tua palavra. Nós te louvamos que nós temos a honra e a oportunidade, Senhor, de aprender mais com o Senhor. Que neste momento haja transformação de vida, mudança de mentalidade. Que o Senhor alcance cada vida, Pai, que acompanhe essa palavra aqui no templo, seja online, seja na gravação. Que o Senhor alcance cada vida, porque nós sabemos que a palavra do Senhor, ela não se limita ao tempo, mas ela se renova cada vez mais. E que em nome de Jesus venha haver salvação neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Então nós acabamos de ler que João estava na ilha de Patmos, quando ele escreveu o livro de Apocalipse, já idoso, e ele teve uma visão de um livro. E nós acabamos de ler que esse livro estava escrito por dentro e estava escrito por fora. Só que esse livro ele estava atado com 7 selos. E a Bíblia fala que ninguém, nem sobre a terra, nem abaixo da terra, em nenhum lugar, foi achado digno de abrir esse livro. E além de ninguém poder abrir esse livro, ninguém podia sequer olhar para ele. E aquilo ali fez João chorar muito, porque era algo que estava na mão de Deus. Ele sabia que era algo bom, era algo grande. E ele chorava muito, preocupado, desesperado. Senhor, mas como que nós vamos saber o que o Senhor escreveu para nós nesse livro, se ninguém pode sequer olhar para ele? E no momento que a angústia toma o coração de João, o Senhor vem e traz esperança para ele. E fala: fique em paz. Eis o leão da tribo de Judá. Este leão morreu, mas ele ressuscitou. E ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. E nós vamos ver neste momento o que é que está escrito nesse livro. O que é que Deus tem preparado para nós nesse livro que estava atado. Nós vamos ver aqui que João, na hora que ele ficou angustiado, ele chorou muito, que a palavra fala. Ele chorou copiosamente. Ele não teve vergonha de expressar o que ele estava sentindo, e muito menos
de escrever no livro aquilo que ele sentiu. E nós vamos começar aqui vendo que os profetas de Deus, na Bíblia, nenhum deles tinha dificuldade de expressar aquilo que eles estavam sentindo. Todos eles eram muito sinceros nos seus sentimentos e demonstravam aquilo que sentiam. Nós vamos ver alguns exemplos. Daniel 7,15, nós vamos ler ali no telão. Daniel disse assim, ó: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Ele teve algumas visões de Deus, aquilo ali abateu ele não teve vergonha de falar que estava abatido, ele não teve vergonha de escrever que ficou abatido durante o tempo. Em Daniel 8,27, e eu, Daniel, enfraqueci, e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me, e tratei dos negócios do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem entendesse a visão. Então um homem de Deus, um profeta grandioso como Daniel, ele esteve enfermo durante alguns dias. Mas ele não ficou deitado, esse não foi o fim dele. Ele se levantou e foi cuidar das coisas do rei. E o Senhor me convida e te convida, se você hoje se encontra enfermo, não fique prostrado, levante-se e cuide das coisas do rei, que é o nosso Senhor, porque ele vai mudar a sua história. Tem mais uma passagem que eu não coloquei aí, Leandro, é Daniel 10:2. É o mesmo livro, capítulo 10, versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Então, a gente entende o seguinte: os profetas de Deus eram gente como a gente. Enfraqueciam às vezes, se entristeciam às vezes, choravam às vezes. Então, não ache que você não é de Deus porque essas coisas possam acontecer com você. E nós vimos aqui que o livro estava com 7 selos. E hoje a gente entende o que é um selo, uma espécie de adesivo que coloca numa carta, né? Numa correspondência. Só que na época bíblica o selo era um pouco diferente. Eu vou pedir o Leandro para abrir a imagem de uma carta com selo da época bíblica. Ela era daquela forma ali, ó. A carta era enrolada, era passado uma corda, uma espécie de barbante, usado às vezes parte de árvore, né? Aquelas linhas da árvore mais grossas, ou barbante. Eles usavam algum material. E aqueles espécies de botões, que são os selos, eram feitos de argila. Então era feita a argila, modelada ela, e colocava-se ali. Então só conseguiria abrir a carta quem quebrasse a argila para poder abrir a carta. Se eu mandasse uma carta para o Paulo e selasse ela, eu ia colocar esse selo. Se ela chegasse para o Paulo com a argila quebrada, ele ia poder saber que alguém tinha lido aquela carta antes dele. Então esse selo servia para que ninguém, além do destinatário, aquele quem receberia a carta, tivesse acesso àquilo que estava escrito. Se eu escrevi uma informação para o Paulo, selei a carta, só ele ia ter acesso àquilo, porque eu selei aquela carta. E o Senhor, ele fala na palavra dele que ele quer nos selar também. E nós vamos ver agora em Ezequiel 9:4. Quem vai receber este selo de Deus? E disse-lhe o Senhor, quem que disse? Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal, na minha versão está aqui, e sele a testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio de Jerusalém. Pode fechar. Então o Senhor, a gente viu um livro selado, e a gente vê agora em Ezequiel que o Senhor, ele quer selar a minha vida e a sua vida. Por que que Deus quer nos selar? Porque a partir do momento que ele nos selar, o mundo não terá acesso àquilo que ele preparou para nós. O mal não vai conseguir ter acesso na nossa vida, porque nós estaremos totalmente lacrados somente para aquele que nos criou e nos selou. Então o Senhor, ele quer te selar nessa tarde.
O Senhor quer te selar neste momento, independente do horário que você nos acompanha através da internet. O Senhor quer selar a sua vida, para que só Ele tenha acesso àquilo que Ele preparou para você. E ninguém vai roubar aquilo que Deus tem para você. E agora nós vamos começar a pregação. Nós vamos fazer uma pequena introdução aqui. Nós vamos ver algumas observações que a gente acabou de ler em Ezequiel, que Deus ele não vai selar qualquer um. Ele vai selar todos que quiserem, mas Ele não vai selar qualquer um. Tem condição para ser selado por Deus. Deus ele não vai selar todos de qualquer maneira. Ele exige algumas condições de mim e de você para ser selado por Ele. Quantos querem ser selados pelo Senhor? O Senhor exige algumas coisas de nós para sermos selados. E nós vamos ver essas coisas. Então nós vamos lavar, eu até brinquei de manhã que nós vamos lavar a roupa suja aqui agora. Principalmente aqueles que fazem parte do ministério, que exercem algum cargo na igreja. Nós vamos lavar a roupinha suja aqui agora. Só que no final você não vai nem lembrar da roupa suja, que ela vai estar tão limpa e brilhando com o poder de Deus, que você só vai lembrar do poder de Deus na sua vida, amém? Então nós acabamos de ver que quem vai receber o selo, o próprio Deus que falou, não foi o Vinícius. O próprio Deus disse para o profeta Ezequiel: você vai selar aqueles que gemem, aqueles que choram pelo pecado de Jerusalém. O que ele estava querendo dizer? Quem é Jerusalém? Jerusalém é o povo de Deus. E quem é esse povo de Deus hoje? Somos nós, a igreja. Então nós vamos falar de nós aqui hoje no Canaã. Você que nos acompanha na internet, você é a Jerusalém do Senhor. A igreja é a Jerusalém do Senhor. E ali o Senhor ele faz um convite à reflexão para nós. Porque Ele fala que iria selar aqueles que chorassem e gemessem por Jerusalém. Se Ele falou isso, é porque tinha muita gente que se dizia povo de Deus e que não gemia e não chorava pelos pecados de Jerusalém. E hoje nós vemos na igreja, a igreja tem problema? Tem problema ou não? Vários. Sabe por quê? Porque a igreja é feita de pessoas. E pessoas são falhas. Eu sou falho, você é falho, todos nós somos falhos. Então muitas pessoas veem os erros na vida dos outros, veem os problemas acontecerem na igreja, e vai para a internet falar mal da igreja para todo mundo, e sai fofocando mal da igreja com a família. Às vezes a família nem é convertida, e a pessoa fica expondo os problemas do grupo que ela participa para a família. Fala mal do líder, fala mal do pastor, reclama do louvor, reclama da dança, reclama da pregação, reclama porque pede oferta, reclama porque tem dízimo, fala mal do irmão, questiona a instituição igreja, expõe as falhas e os erros dos líderes e liderados para todo mundo. Só que não é isso que o Senhor nos convida a fazer. O Senhor ele quer que a gente veja um problema na igreja. Se o grupo que eu lidero está com um problema, se alguém que eu lidero está fazendo alguma coisa errada, eu não tenho que ir no mundo expor aquela pessoa. Eu tenho que ir naquela pessoa e ajudar ela a ser melhor. E o Senhor nos convida nessa tarde, se nós temos falhado nessa área, que nós venhamos mudar a nossa mentalidade em nome de Jesus. Porque só vai ser selado aquele que vê o problema na igreja e que ajuda a solucionar esse problema. Em Daniel 9, a gente nem vai ler ele, mas quem estiver anotando, anota e lê em casa. Daniel ele orava a Deus. O povo de Israel estava cativo na Babilônia, como escravo. E Daniel virou para Deus e falou assim: Senhor, nós temos pecado contra o Senhor, nós temos, ó Pai, infringido as tuas leis, nós temos sido abomináveis aos olhos do Senhor. Só que Daniel mesmo não estava em pecado, mas ele se identificava com aquele pecado, porque ele via que muitas pessoas estavam pecando por cegueira, e ele sabia que ele poderia ajudar aquelas pessoas a mudarem de vida.
E eu e você, se nós vemos um erro, nós vemos um problema na igreja, é porque Deus está nos dando a oportunidade de resolver aquele problema e não de destruir ainda mais as pessoas que estão no erro e na falha. Muitas pessoas podem questionar: não, mas Paulo expôs que a igreja de Corinto era uma igreja imatura. Mas naquela época a igreja de Corinto, ela fazia parte do Império Romano. O Império Romano dominava a região da igreja de Corinto. E Paulo não foi fazer carta para Roma, para o imperador, para os líderes fariseus e saduceus daquela época. Ele não foi fazer carta para o mundo saber dos problemas da igreja. Ele expôs o problema da igreja de Corinto na igreja de Corinto. Ele pegou a carta de Corinto, levou nas outras igrejas como exemplo do que fazer e do que não fazer. Então, se eu vejo um problema na igreja, se eu vejo uma falha na vida do meu irmão, cabe a mim ajudar aquele irmão, procurar o líder dele, procurar o pastor da nossa igreja e falar: pastor, vamos ajudar aquela pessoa, porque está acontecendo isso, isso e isso. É chorar, irmãos, na hora que a gente vê uma pessoa cair no pecado. Não é julgar ela, não. É chorar pelo erro do outro. É gemer por ver, às vezes, um líder que está levando pessoas para o céu e o próprio líder, às vezes, está indo para o inferno. É chorar pela vida dele. Clamar a Deus para alcançar a vida dele. E não julgar aquele líder. Ou o liderado. E o Senhor, para nós que fazemos parte do ministério, Ele quer saber quantos Daniéis que nós temos na nossa igreja. Porque tem o Daniel, ser o Daniel que recusa o banquete real, é fácil, irmãos. Para quem tem discernimento, quanto adianta aquilo que o diabo quer oferecer, a gente sabe repreender e sair. Ser um Daniel que não se curva a outros deuses, é muito fácil também. Porque quando o inimigo quer me fazer de escravo, eu sei que Deus tem algo grande para mim. Então é fácil também. Agora Deus, Ele está querendo nos levar a um nível mais alto. Ele quer saber quantos Daniéis tem que vê o pecado do irmão, se identifica com esse pecado, ora por aquela pessoa, jejua pela vida dela e ajuda ela ao invés de julgar. É esse Daniel que o Senhor nos convida a ser. Porque Daniel, ele chorou pelo pecado de Israel, mas ele não estava em pecado. E às vezes, porque eu não estou em pecado e vejo o pecado do meu próximo, eu julgo ele. Está vendo a pastora Cardoso? Está fazendo isso. Eu não faço. E o pastor ainda põe ela como líder disso e líder daquilo, em vez de me pôr. Eu tenho vida com Deus. O Paulo, eu vi ele falando uns palavreados estranhos. Se eu não estou em pecado e o meu irmão está, eu vou me identificar com o pecado do meu irmão e vou ajudar ele em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu conheço muita gente, eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece. Vamos ver. Quem é que conhece alguém que está desviado dos caminhos do Senhor? E quantas dessas pessoas, quando você vai conversar com ela, fala assim: eu saí da igreja por causa de fofoca. Falaram demais da minha vida. Falaram mal de mim. Me criticavam demais. Ninguém cuidava de mim, era muita falsidade. Quase todo mundo, 90% das pessoas saem da igreja. E fala tudo de errado que tem na igreja. E muitas das vezes nós achamos que nós estamos certos em querer sair da igreja, em querer largar o ministério, em querer sair de tudo, porque nós vemos os pecados que tem na igreja. Mas nós vemos na parábola que fala sobre o joio e o trigo. Todo mundo conhece essa parábola? Jesus, ele fala que o joio e o trigo têm que crescer juntos. E que se eu acho que eu sou o trigo, e eu saio da casa de Deus e da presença de Deus, porque eu falo que os irmãos da minha igreja são o joio, eu vou morrer. Porque o trigo não cresce sozinho. Ele precisa do joio para crescer junto com ele. E a Bíblia fala que a separação do joio e do trigo vai ser feita por Deus no final de tudo.
Sabe por que Deus só vai separar o joio e o trigo no final? Porque até o último segundo, Ele pode transformar o joio em trigo, porque Ele é o Deus do impossível. E não cabe a mim, não cabe a você julgar quem é o joio, quem é o trigo no nosso meio. Se o irmão que está do nosso lado está em pecado, não cabe a mim falar que ele é joio e eu sou trigo, não. Cabe a mim clamar a Deus pela vida dele e falar: Deus, faz ele enxergar que ele é trigo na presença do Senhor. Então que nós que fazemos parte do ministério, viemos nos colocar no nosso lugar, saber quem somos nós. Nós devemos aprender com Daniel, assim como nós vimos, com João e os demais profetas. Não é que nós vamos fazer vista grossa com os problemas da igreja, mas nós vamos sofrer pela igreja, pela causa do evangelho. Nós vamos nos angustiar. Até anotei que é uma parábola que eu vi sobre esse tema muito interessante, que nós podemos nos portar diante de uma situação. Todo mundo que conhece algum filho de alguém que passa por muitos problemas, às vezes dá muita dor de cabeça para os pais. E nós temos aqui nessa parábola, nesse exemplo que eu vou dar, duas figuras: o pai e a mãe deste filho, que passa por muitos problemas, e que todo mundo fala assim, né, que dá muita dor de cabeça para os pais. E nós temos a figura também do vizinho. Um filho, vamos pegar um exemplo, às vezes está nas drogas. O pai e a mãe que vê um filho nas drogas, meu irmão, você acha que ele vai ficar assim: esse aí é um vagabundo, isso aí é um sem vergonha, isso aí é isso, isso aí é aquilo? Um pai ou uma mãe faz isso, ele chora pelo filho. Ele vai lá no meio da biqueira, lá na hora que ninguém quer chegar nem perto dele, e arranca ele de lá e fala assim: não fica aqui não, meu filho. Deus tem algo melhor para você. E nós temos a figura do vizinho, que fica vendo o pai agir e fala assim: olha que trouxa, olha que bobo, fica correndo atrás desse bêbado aí, ó. Isso não tem solução não. Quantos de nós estamos aqui, ó, e muitas pessoas falaram isso de nós: isso aí não tem solução não. Esse aí bebe, usa droga, apronta todas. A forma como eu me posto diante dos problemas da igreja me mostra se eu sou o pai e a mãe nessa parábola, ou se eu sou a vizinha e o vizinho que só faz fofoca. E a forma com que eu me porto vai mostrar se eu sou selado por Deus ou não. E o selo nessa época era muito importante. Ele era fundamental para garantir que aquele documento não foi adulterado. Como eu disse, né, no início, se eu mandasse uma carta para alguém, colocasse o selo, o destinatário, aquela pessoa que recebeu a carta, quebraria o selo e veria o que estava escrito. Caso o selo já estivesse quebrado, ele poderia saber que alguém viu aquele documento antes. E geralmente os documentos naquela época, era colocado somente um selo daquele, de argila. Só um. Uma carta comum, se eu fosse mandar uma carta de saudação para o Paulo, por exemplo, eu colocaria um selo no meio da carta. E ele abriria e ia ler ela. Só que eu tenho certeza, irmãos, Deus está me revelando aqui. Todo mundo, quando era mais novo, quando recebeu uma carta, o pai e a mãe não estavam em casa, não deu uma abridinha, pegou, leu assim, colocou na direção da luz assim, ó, só para poder enxergar o que estava escrito. Deus revela. Aqueles documentos que eram mais importantes naquela época, eles colocavam 3 selos. Um numa ponta, um na outra e um no meio. Você poderia impedir que as pessoas fossem ler, se fosse algo importante, confidencial. Só que, na passagem de Apocalipse 5 que a gente acabou de ler, a gente viu uma coisa interessante, né? Quantos selos que tinham naquele livro? 7 selos. Esse documento era importante. Porque um documento importante geralmente era 3. Esse tinha 7 selos. Ele era todo lacrado, você não conseguia ver nada que estava nele. Só que também diz que ele estava escrito por dentro e por fora. E naquela época muitas pessoas, na hora que escreviam algumas cartas jurídicas, como se fosse equivalente às nossas leis hoje, elas escreviam a lei embaixo, selava aquele documento,
e escrevia a mesma coisa em cima. E em cima ficava aberto para todo mundo ler e ter acesso. Então, se eu tivesse uma demanda jurídica, eu fechei um negócio com o Paulo e eu achei que o Paulo me enganou. E eu vi que lá no documento, o que o Paulo falou comigo estava escrito, mas eu não concordo. Eu acho que ele adulterou aquele documento. Era levado aquele documento perante o tribunal, o juiz quebrava os selos de argila e o juiz ia ver se embaixo estava escrito a mesma coisa que em cima. Se tivesse, não foi adulterado. Se tivesse diferente, prevalecia o que estava embaixo selado. E nós vemos também, agora, vamos ver quem está ligado no que Deus tem preparado para fazer nessa tarde, em nome de Jesus. Os romanos tinham um costume, quando eles escreviam o testamento deles, todo mundo sabe aqui o que é um testamento, né? A pessoa, ela tem bens, ela vai escrever para quem ela vai dar cada um dos bens quando ela morrer. Então os romanos, quando eles faziam isso, eles selavam o testamento com 7 selos, pois no documento eles colocavam quem teria direito à herança. E essa herança só era dada quando o documento era aberto e era rompido os 7 selos. Nós vemos que em Apocalipse, o livro estava selado com 7 selos. Ali nós podemos dizer que tinha o testamento de Deus. Todas as bênçãos de Deus que estavam preparadas para nós estavam naquele livro. Só que nós só iríamos receber aquela herança de Deus naquele testamento se alguém abrisse aquele livro e rompesse os selos. Só que a igreja, ela não parecia digna de receber essa herança de Deus. Porque o anjo disse para João que não tinha ninguém digno de abrir o livro e de desatar aqueles selos. Deus tinha uma herança para nós, que nós não éramos dignos de receber ela. Só que nós temos um Deus misericordioso. Em Mateus 5,5, olha o que a palavra nos diz. Bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Romanos 8,16. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E nós podemos ver nesse versículo 17 de Romanos 8, que nós só somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, quando nós sofremos os sofrimentos de Cristo. É o que Ezequiel fala e nos convida a fazer. Quando a gente sofre pelos problemas do Evangelho, da igreja, quando nós sofremos pela vida do nosso irmão, nós também vamos receber a glória que Deus tem preparado para nós. E por fim, Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Quantos creem que o Senhor vai dizer isso aqui para você, ó? Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O Senhor vai dizer isso para você, se você crer. Agostinho de Hipona, ele disse uma frase sensacional. Quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. E nós vemos no ordenamento jurídico que muitas ações que são levadas nos tribunais, elas são legais do ponto de vista da lei, só que elas não são morais do ponto de vista de honestidade. Eu vou dar um exemplo prático que eu dei de manhã. A minha esposa, ela tinha um plano da Vivo. E ela encerrou esse plano, cancelou ele, e a Vivo continuou mandando contas para ela. E ela não pagou, porque ela tinha cancelado o plano. E eles sujaram o nome dela. E a gente entrou na justiça contra a Vivo. E a Vivo conseguiu provar. Ó, eu mandei um monte de conta. Ela não pagou nenhuma. Mas ela tinha que ter pago uma.
Porque aqui, ó, cancelou no dia 14, no contrato fala que demora 48 horas para cancelar, e no dia 15 renovou a assinatura dela. Se ela não usou, o problema é dela, tem que pagar. E o juiz falou assim, você está certo, você pode pagar a Vivo. E ainda tem que pagar o advogado da Vivo ainda. Misericórdia. Foi legal o que eles fizeram? Foi. Foi moral? Não. Ela cancelou o negócio. Eles continuam. Eles mandou umas 6 contas para ela ainda depois. Ela tinha que ter pago uma. Mandou umas 6 contas. E sujou o nome dela na época. Nós tivemos que gastar um dinheirinho, viu? Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque Deus criou a terra. Ele fez um paraíso para Adão e Eva. Na hora que Adão peca, legalmente ele estava entregando a terra para Satanás ser o príncipe dela. Tanto que na passagem de Jó, quando Deus questiona o diabo, o que você está fazendo aqui? O que o diabo fala com Deus? Eu venho de andar pela terra e de passear por ela e de rodear a terra. Ele não disse aquilo ali em vão. Havia um costume no Oriente Médio, nos reinados daquela época, os reis, para saber se o seu reino estava tudo conforme, sem nenhuma revolução, sem nenhum montinho, sem nenhuma conspiração contra o rei passeava em volta do seu reino, para as pessoas verem, opa, o rei está aí, gente, opa, calma aí, criançada, tá em montinho aí, espalha aí, o rei está chegando. Ele marcava território para mostrar que ele era o rei daquele lugar. Quando o diabo diz para Deus que ele estava passeando pela terra e rodeando ela, ele estava zombando de Deus. Meio que dizendo assim, você criou um paraíso para eles, mas eles me deram, agora é meu, eu que reino aqui. Nós vemos o exemplo também de Davi. Ele passeava pelo palácio. Quando ele vê Betseba e cai no pecado, ele estava ali passeando para mostrar para todos os funcionários do palácio que ele, que era o rei, mandava ali. O próprio Deus fazia isso no Jardim do Éden. Nós vemos algumas passagens que Deus passeava pelo jardim, que era um costume o rei fazer isso. Então, para tomar a terra de volta das mãos do diabo, Cristo pagou um preço na cruz. Ele morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar. Então, legalmente falando, Cristo, na hora que ele morre, enfrenta a morte e vence a morte, ele toma de volta o reinado sobre todas as coisas, sobre a terra, sobre o céu, sobre tudo. Então, o novo céu, a nova terra, a herança que Deus tem, legalmente falando, ela não é para mim nem para você. O céu, legalmente falando, não é para mim nem para você, porque quem pagou o preço e conquistou foi Jesus na cruz. Porém, o nosso Deus é um Deus humilde, e Ele compartilha tudo isso com nós, para que nós possamos ser co-herdeiros com Cristo. Então, quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando eu sigo os mandamentos de Jesus, quando eu sou selado por Deus, eu passo a ter direito, porque Cristo, de graça, Ele me deu o direito a ter acesso a tudo que Deus preparou para mim. Na passagem de Apocalipse mostra que o cordeiro estava degolado, com uma marca de corte no pescoço. Quando nós tivermos um novo corpo, que a Bíblia fala, um corpo de glória, não haverá defeito em nós. Nosso corpo vai ser perfeito. Quando Cristo ressuscita, Ele continuou com as marcas da morte no corpo dele. Tanto que na passagem que Tomé fala assim, se o Senhor é Cristo, deixa eu tocar na ferida, na sua mão. E ele vai lá e toca, e a ferida estava lá ainda. Quando Cristo sobe, a palavra fala que da forma que nós vimos Ele subir, Ele vai descer, Ele vai voltar. Então Cristo, Ele continua carregando as marcas no corpo. Um Deus todo-poderoso, meus amados. Cristo era o próprio Deus, um da Trindade, uma parte da Trindade.
ele por toda a eternidade vai ficar preso em um corpo de carne e osso, marcado pela dor, pela morte, por amor a mim e a você, só para mostrar para nós assim, ó, eu te amo tanto, meu filho, que eu vou te dar um corpo perfeito, mas o meu corpo vai continuar marcado para mostrar que foi por você que eu fiz isso. Por isso que a palavra fala que o amor de Deus nos constrange, meus irmãos. Um Deus perfeito, marcado em um corpo, por amor a mim e a você. O Senhor te ama demais. O Senhor te ama demais. E a partir do momento que o Senhor enfrenta a morte, enfrenta o inferno, enfrenta o lago de fogo, toma de volta a chave das mãos do diabo, ele se torna digno de abrir o livro, de desatar os selos. Ele recebe aquela herança e de graça ele te dá essa herança neste momento. Mas ele te convida. Se você ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor da sua vida, talvez você venha na igreja há muitos anos, simpatiza com a igreja, gosta da igreja, mas nunca confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Ainda não passou pelas águas. O Senhor, para Ele te dar essa promessa, nós temos que cumprir esta condição. Aquele que crer e for batizado será salvo. A herança é para quem crê e for batizado. E talvez você que está aqui, talvez você que nos ouve pela internet, ainda não confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas Ele quer te salvar. Ele tem algo muito maior e muito melhor para fazer na sua vida do que o que você tem vivido hoje. Talvez você se encontre afastado dos caminhos do Senhor. Esfriou. Sua fé esfriou. O Senhor te chama de volta neste momento. Seja aqui no templo, seja aí aonde você estiver. O Senhor te chama de volta para receber a herança que Ele separou para você. O preço já foi pago, meu amado. O preço Ele já pagou na cruz. Talvez te decepcionaram e você saiu da presença de Deus. E eu tenho uma ótima notícia para você. Me decepcionaram também. Decepcionaram a pastora Cardoso. Decepcionaram a pastora Isabel. Eu já decepcionei muita gente. Eu já decepcionei vários líderes. Tenho certeza disso. Eu já decepcionei muita gente. Eu tenho certeza que se você for sincero, você também vai saber que você já decepcionou muita gente. Então, se você saiu por isso, o pastor André Valadão, ele tem uns momentos de interação com o pessoal aí nas redes sociais. E uma pessoa perguntou para ele assim esses dias: pastor, já me decepcionaram 3 vezes na minha igreja, o que eu faço? Ele falou assim: ó, se prepara para a quarta, porque ela não vai demorar a acontecer. O que ele está querendo dizer com isso? Seja forte. Se te decepcionarem, siga em frente, porque depois vai decepcionar de novo. E tenha certeza que você pode acabar decepcionando alguém também. Maior a herança de Deus para a sua vida, muito maior do que a decepção que o homem pode causar, a herança que Deus tem preparado para nós, porque a palavra diz que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso da glória que há de se revelar sobre as nossas vidas. E nós vamos passar agora um hino, vai valer a pena, do Livres para Adorar. Enquanto esse hino toca, eu faço 3 convites. Você que faz parte do ministério, reflita se hoje você é um pai e uma mãe que se preocupa com o filho, que preocupa com os problemas da igreja, ou se você tem se portado como aquela vizinha que só fala mal e que não ajuda. Você que não confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, reflita se vale a pena viver a vida que você vive hoje. Reflita se ela é melhor do que a herança que Deus tem para você.
O que Deus tem é eterno e é grande. Será que a vida que você leva hoje se compara com aquilo que Deus tem preparado para você? E o último convite é para você que está desviado dos caminhos do Senhor. Será que o Senhor quer que você continue desviado? Será que a vida de pecado é melhor do que o que Deus tem preparado para você? Será que isso que você tem enfrentado e passado hoje é melhor que a herança que Deus tem para você? Reflita nesse momento durante esse ano. Porque Deus está aqui. A presença de Deus está neste lugar. Aonde você nos acompanha, o Senhor está aí. Seja envolvido e seja envolvida pela glória de Deus. Porque Ele vai transformar a sua vida. Ele vai mudar a sua história. Aonde você nos acompanha, seja no seu trabalho, seja no ônibus, seja na sua casa, sinta o poder de Deus aí te alcançando, o amor de Deus te envolvendo. Que vai valer a pena. Os sofrimentos dessa vida valem a pena, porque eles são passageiros. A herança de Deus é eterna para nós. Obrigado, Deus. Sim, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Cada lágrima que você derrama, quando você está na presença de Deus, existe um Deus que recolhe. Mas te darei as suas orações. Nós lemos em Apocalipse 5. Doces palavras te darei. As taças de ouro que os anciãos derramavam quando o livro foi aberto. A Bíblia fala que eram as orações dos santos. O Senhor, Ele ouve cada oração que você faz. Cada lágrima que você derrama, Ele recolhe cada uma delas. O amor de Deus é tão grande por nós, que Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos. Esse é o nível de cuidado dEle com aqueles que se entregam a Ele. Eu não procuro por coroa, o Senhor te ama. Ou pelas águas das fontes, desesperado eu te Ele morreu e ressuscitou por você. frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi Olha o que o Senhor te diz, que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não tenha dúvida que vai valer a pena. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu sei que vai, eu sei que vai. E neste momento, eu quero fazer um convite para você. Se aqui no nosso meio alguém ainda não confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador e gostaria de fazer essa oração, entregando a sua vida para Jesus, que você não vai aceitar Jesus, Jesus é que vai nos aceitar, é Ele quem nos aceita, e Ele aceita cada um de nós, Ele quer receber cada um de nós. A herança é para todos que querem, Ele tem preparado para todo mundo. Então, se você ainda não confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não fez essa oração e gostaria de fazer neste momento, eu te convido a levantar a sua mão e um pastor ou uma pastora vai até você para fazer essa oração com você. Existe alguém aqui no nosso meio que ainda não confessou o Senhor Jesus como seu Salvador, que gostaria de fazer essa oração e também passar pelo batismo no momento que você achar mais oportuno? Existe alguém no nosso meio? E eu gostaria de fazer um segundo convite também. Talvez você passou um momento longe da presença do Senhor, se desviou dos caminhos do Senhor. Talvez você tenha vindo na igreja, mas não tem sentido a presença de Deus.
porque algo está errado com você. E você hoje quer voltar para os caminhos de Deus. Você quer voltar para a presença de Deus. Quer voltar a ser envolvido pelo poder de Deus. Se existir alguém aqui neste momento que está afastado dos caminhos do Senhor e gostaria de voltar para a presença dele, eu te convido a levantar a sua mão. E o pastor ou a pastora vai até você para fazer uma oração com você também. Existe alguém aqui no nosso meio? Eu gostaria de fazer uma oração com você que nos acompanha pela internet. Porque talvez você está nos acompanhando, talvez você vai ver essa mensagem daqui a um mês. Talvez você vai ver essa mensagem daqui a um ano. E você quer fazer essa oração confessando a Jesus como seu Salvador. Você quer fazer essa oração voltando para os caminhos do Senhor. Diga para o Senhor neste momento: Deus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu confesso que só o Senhor é Deus. Eu confesso que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para me salvar. Escreva o meu nome no livro da vida e me dê direito à herança que o Senhor preparou para mim, em nome de Jesus. E você que está afastado, diga para o Senhor neste momento: Senhor, obrigado, porque o Senhor me recebe de volta. E eu creio que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu creio que o que o Senhor vai fazer na minha vida é maior do que aquilo que o Senhor já fez, em nome de Jesus. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor deu oportunidade a cada um aqui de salvação. Que essa palavra não saia do nosso coração e que o Senhor nos use como instrumento do Senhor para mostrar para o mundo inteiro que o Senhor tem uma herança eterna para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir e exaltar o nome do Senhor? Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno. Aleluia. E nós vamos fazer uma oração pelo nosso país. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? O nosso país tem o mundo inteiro, né? Na verdade, eu acho que ninguém aqui, né, viu o mundo de uma forma geral passar por um momento como nós estamos passando. E nós vamos clamar a Deus pelo nosso país, sem falar de política, mas nós podemos louvar a Deus que nós temos governantes sobre nós, a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Pessoas que temem a Deus e que respeitam o Evangelho. Em nenhum momento a gente viu qualquer tipo de perseguição com a igreja em Ibirité ou em Minas Gerais. E a nível federal a gente tem visto que tudo que o governo federal pode fazer, o presidente tem feito para proteger a igreja. Porque muitos querem fechar a igreja com o argumento de falar assim: mas se você pode buscar a Deus, se Deus está onde tem 2 ou mais reunidos, para que você tem que ir no templo? Porque no templo tem palavra de Deus. No templo tem comunhão com os nossos irmãos. E no templo a palavra fala que o Senhor ordena a bênção. Então nós não vamos fechar templo. Nós vamos clamar a Deus para continuar fazendo milagre. Em nome de Jesus. Você crê que Deus vai mudar a história do Brasil? Ao invés da gente ser referência em quantidade de casos, de problemas, desse problema, nós vamos ser referência de evangelho, de poder de Deus, de prosperidade, de saúde para o mundo. Então clame a Deus em nome de Jesus. Deus, nós oramos pelo nosso país, Deus. Nós abençoamos o nosso Brasil, Deus. Esse país que o Senhor escolheu para nós nascermos e fazermos parte dele. Nós oramos pelas nossas lideranças políticas, pelo nosso presidente, por cada governador, em especial o nosso governador Romeu Zema. Nós oramos também pelo nosso prefeito Ira Parreira, por cada vereador, por cada deputado estadual, federal, senador. Nós oramos, ó Pai, por cada autoridade do STF, de cada tribunal de justiça. Quebre, Pai, em nome de Jesus, o principado da corrupção, Deus, nesse país.
Todo mundo tem falado aí fora de uma terceira onda de problemas e doenças, mas nós profetizamos uma onda de cura, uma onda de milagres, uma onda de poder do Senhor sobre a nação brasileira em nome de Jesus. Porque nós sabemos, ó Pai, que o poder do Senhor, ele não está limitado às falas dos homens. E que o Senhor mostre para todos que aonde todos acham que vai ter morte, vai acontecer vida, porque o Senhor é Deus. E nós abençoamos o nosso país em nome de Jesus e profetizamos que o nosso país será o celeiro do mundo, tanto a nível físico, alimentando o corpo, quanto a nível espiritual, alimentando a alma e o espírito do mundo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E nós vamos dar os avisos bem rápido. E em seguida encerrar o culto. Amém? Dia 29/5 às 18 horas vai ter aqui na igreja o encontro da Rede de Mulheres, Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Quantas mulheres aqui que oram pelos seus filhos estão aqui? Então venha participar, porque Deus tem coisa grande para fazer nesse projeto, hein? Eita glória, eu sou filho, eu só vou receber. Eita glória. Então você, mulher, venha. Ah, mas eu não sou mãe, venha orar pelo filho que você vai ter ainda. Eu e minha esposa, a gente ora, faz propósito pelos nossos meninos. Nem tem ainda, mas nós já estamos orando. Na hora que me chegar, ele vai chegar carregado de bênção. Aleluia. E os homens não ficam parados também não, irmãos. Encontro de homem no mesmo dia, dia 29/5, sábado, às 20 horas. Crescer, amadurecer e frutificar é o tema dos homens. Eita glória! Aqui só tem homem fértil, que cresce, é maduro e frutifica na presença de Deus, amém? Eita glória! Nós estamos também com a campanha, quem tem o que comer, ajude quem não tem. Traga alimentos para a igreja. Você que faz parte de alguma célula, o seu líder vai te procurar ou já está te procurando. Traga alimentos para nós podermos ajudar as famílias que estão precisando, amém? Em nome de Jesus. E no próximo domingo, às 16 horas, né, Gilvan? Às 16 horas nós teremos o evangelismo. Nós vamos sair nesse bairro aqui, irmãos. O culto das 17 horas semana que vem. Nós vamos ter que arrumar um telão para colocar lá fora. Porque não vai caber aqui não. Deus, vai ser uma tarde de salvação. Em nome de Jesus. Então você que pode, fique de pé e vamos encerrar esse culto. Agradecendo a Deus em nome de Jesus. Amém? Deus, nós te louvamos pelo louvor. Te louvamos pela palavra. Te louvamos acima de tudo pela presença do Senhor que é real no nosso meio. Conduza cada um em paz e segurança de volta para o seu lar, guardado, livrado e protegido. Dê uma semana de bênçãos e vitórias para cada um, em nome de Jesus. Levante sua mão direita, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém. Vá em paz e que Deus te abençoe em nome de Jesus. O mundo está carente. O que nos falta são atitudes verdadeiras. E a verdade se encontra em atitudes baseadas no amor. Pois o amor é a raiz do cuidar e do servir. Se amar é uma decisão, então você está a um passo de levar o cuidado a quem precisa e servir a quem necessita. Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja que nasceu para amar.